A fronteira, e onde a terra se estendia sem fim e sem piedade. Um jovem fazendeiro chamado Silas Brennan vivia sozinho nas terras da família, intocado pelas mãos de uma mulher, despreparado para o que a vastidão selvagem traria à sua porta. Quando ele a encontrou roubando mantimentos do seu depósito ao amanhecer, deveria ter alcançado o rifle. Mas algo na maneira como ela se movia, em algo no porte firme de seus ombros, e o paralisou onde estava. Ela era Apache, uma guerreira. E as palavras que diria ele dias depois destruiriam cada muro que Silas havia erguido ao redor de seu coração solitário. O que ele não sabia era que Nacorra não estava faminta apenas por comida. E o que ela não sabia era que o fazendeiro virgem que a observava das sombras se tornaria algo mais perigoso do que qualquer inimigo que sua tribo já enfrentará. Silas estava sozinho havia 8 meses, desde que o pai morrera de febre, deixando-lhe o rancho, e nada além do silêncio. Acordava todas as manhãs no vazio, trabalhava a terra até as mãos sangrarem e adormecia ao som da própria respiração. O isolamento havia se tornado uma segunda pele e confortável em sua previsibilidade. Ninguém vinha tão longe. Ninguém o incomodava. Até a manhã em que ouviu algo se mexendo em seu depósito de suprimentos. Pegou o rifle ao lado da porta, o coração batendo contra as costelas. Bandidos tinham sido vistos em territórios vizinhos e homens que matavam por menos do que um cavalo. Suas botas não faziam som algum sobre a terra batida enquanto ele se aproximava da velha estrutura de madeira. A porta balançava aberta, movendo-se levemente com o vento. Lá dentro, uma sombra se movia entre sacos de grãos e mantimentos preservados. Silas ergueu o rifle, o dedo pairando sobre o gatilho. Então a figura entrou na luz que atravessava a soleira, e todo o pensamento em sua mente se calou. Ela era alta, mais do que a maioria das mulheres que ele já tinha visto, com cabelos negros que caíam em uma trança espessa pelas costas. A pele escurecida pelo sol, traços fortes e angulosos. Usava roupas de couro já gastas pelo tempo e, nas costas, carregava um arco e uma aljava de flechas. Uma mulher Apache, sozinha, roubando de seus suprimentos com a calma de quem já havia feito isso antes. Os olhares se encontraram, e os dela, escuros, quase pretos, e não mostravam medo, apenas cálculo. Ela o media, decidindo se ele era uma ameaça. A mão não se moveu em direção ao arco, mas Silas podia ver a prontidão em seu corpo e a tensão contida de quem sabe matar. Silas deveria ter gritado, ordenado que ela saísse, disparado um tiro de aviso, e mais as palavras ficaram presas na garganta. Havia algo em seu rosto, e algo cru e atormentado, que ele reconheceu porque via o mesmo em seu próprio reflexo todas as manhãs. Ela se virou deliberadamente, pegou um saco de carne seca. Não fugindo, não pedindo permissão, e apenas pegando o que precisava, como se ele não estivesse ali com um rifle apontado para suas costas. O dedo dele afrouxou no gatilho. E espere. A palavra saiu mais áspera do que ele pretendia. Ela congelou, depois virou a cabeça lentamente, olhando por sobre o ombro. Uma sobrancelha arqueada, em pergunta ou desafio, ele não soube dizer. Silas abaixou o rifle. As mãos tremiam, e ele não sabia se era por medo ou por outra coisa. Você não precisa roubar. Os olhos dela se estreitaram. Não confiava nele, e dava para ver em cada linha de seu corpo, mas também não foi embora. Ficou ali, segurando o saco de carne, esperando para ver o que ele faria, esperando para saber se ele era mais um homem branco com palavras bonitas e intenções feias. Ele deu um passo atrás, dando-lhe espaço, dando-lhe a opção de correr se quisesse. Pegue o que precisar. Só não volte. Por um longo momento, ela o encarou. Depois, sem dizer uma palavra, pegou mais 2 sacos, jogou-os sobre o ombro com uma força que o surpreendeu, e passou por ele, saindo do depósito. Tão perto que ele pôde sentir o cheiro de sálvia e fumaça em sua pele. Tão perto que viu a fina cicatriz ao longo de sua mandíbula. Ela não agradeceu, não olhou para trás. Apenas caminhou em direção à linha das árvores, onde começava o deserto selvagem, em um passo firme, decidido. Ele observou até que desapareceu entre as sombras dos álamos, o coração ainda disparado, a mente cheia de perguntas sem respostas.
Mas o que Silas não viu foi que, 50 passos dentro da floresta, Nakoa parou. Pousou os sacos no chão e olhou de volta para o rancho e para o jovem que permanecia imóvel diante do depósito. E pela primeira vez em 6 meses, algo se agitou em seu peito que não era dor nem raiva. Era curiosidade. E ela sabia que a curiosidade podia ser perigosa. 3 dias se passaram antes que Silas a visse novamente. 3 dias olhando por sobre o ombro, pulando a cada sombra, deitando-se acordado, imaginando se ela voltaria e se ele queria que voltasse. Ele consertava cerca do pasto leste quando sentiu aquela sensação incômoda de estar sendo observado. As mãos pararam sobre a madeira áspera, farpas cravando-se nas palmas. Não se virou. Não queria assustá-la, se fosse ela. Não queria parecer com medo, se não fosse. Voltou a trabalhar lentamente, batendo estaca no chão duro com golpes firmes do malho. Cada impacto vibrava por seus braços. O suor escorria pelas costas, apesar do ar fresco da manhã. E, o tempo todo, ele sentia aqueles olhos sobre si. Depois de 1 hora, não aguentou mais. Virou-se. Ela estava à beira da linha das árvores, a uns 30 passos, e não escondida, apenas observando. O sol da manhã refletia o brilho dos cabelos negros, e mesmo à distância ele podia ver a intensidade em seu olhar. Ela não o olhava como quem vê uma ameaça. O observava como quem tenta decifrar um enigma. Os olhos se cruzaram e nenhum dos dois se moveu. O ar entre eles parecia carregado, pesado com algo que Silas não sabia nomear. A boca secou. O pulso acelerou e não era por causa do trabalho. Ela inclinou levemente a cabeça, e o canto da boca se ergueu. Não era bem um sorriso, e mais como se tivesse descoberto algo que a divertia. Então se virou e desapareceu de novo entre as árvores. Silas ficou ali, o martelo pendendo frouxo na mão, respirando rápido demais. O que ela estava fazendo? Por que voltar só para observar? A pergunta rondou sua mente o resto do dia, como urubus sobre uma carcaça. Na manhã seguinte, ela estava lá outra vez, dessa vez mais perto, e sentada sobre um tronco caído logo além da cerca. Braços cruzados, observando trabalhar no portão do curral. Não tentava se esconder, sem disfarces, apenas sentada ali, tão ousada quanto o nascer do sol. Ele tentou ignorá-la. Durou talvez 10 minutos antes que a curiosidade vencesse. Largou as ferramentas e caminhou em sua direção, em cada passo mais pesado do que deveria ser. Ela não se moveu. Apenas o acompanhava com aqueles olhos escuros e indecifráveis. Ele parou na linha da propriedade, em uma fronteira invisível que nenhum dos dois havia cruzado. De perto, Silas pôde ver detalhes que antes lhe haviam escapado, e o modo como as roupas de couro dela estavam gastas, mas bem cuidadas, os calos sutis em seus dedos, a forma como ela se mantinha, como uma mola comprimida, pronta para saltar a qualquer instante. Por que você continua voltando? A voz dele saiu mais áspera do que pretendia. Ela não respondeu de imediato, apenas o observou com aquele mesmo olhar avaliador. Quando finalmente falou, o inglês dela tinha um sotaque forte, mas era claro. Você não é o que eu esperava. O que esperava? Violência. Crueldade. Ela o encarou com firmeza. As coisas que os homens brancos costumam oferecer. Ela se levantou, e Silas percebeu novamente o quanto ela era alta. Seus olhos estavam quase na mesma altura dos dele. Mas você me deu comida. Me deixou ir. Por quê? Silas engoliu em seco. A pergunta parecia uma armadilha, mas ele não sabia por quê. Você parecia precisar mais do que eu. Algo mudou na expressão dela. Não era bem um sorriso, mas os contornos duros de seu rosto pareceram suavizar-se um pouco. Você vive sozinho. Não era uma pergunta, mas ele assentiu. Eu também. Ela disse como quem faz uma confissão, como se admitisse uma fraqueza a qual não estava acostumada. O silêncio se estendeu entre eles, e não desconfortável, mas denso, cheio de coisas que nenhum dos dois sabia como dizer.
Silas podia sentir o cheiro de sálvia novamente, misturado ao couro e a algo mais terroso. Podia ver-o subir e descer do peito dela enquanto respirava. Sentia o calor que emanava de sua pele, apesar do ar frio. Meu nome é Silas. Ela o estudou por mais um longo momento. Nacorra. O nome caiu entre eles como uma pedra num lago calmo, e as ondas se espalhando lentamente. Ela se virou para ir embora, mas dessa vez olhou para ele antes de desaparecer entre as árvores. E, nesse olhar, Silas viu algo que fez seu estômago se contrair em uma mistura de medo e antecipação. Ela voltaria no dia seguinte, e ele sabia que não conseguiria parar de pensar nela até que voltasse. No dia seguinte, ela voltou ao meio-dia, quando o sol estava mais alto e as sombras, mais curtas. Mas dessa vez, não ficou na linha das árvores. Caminhou direto por sua propriedade, passou pelo curral, pelo depósito e até parar diante da varanda onde Silas estava sentado nos degraus, comendo um pedaço de carne seca e pão duro. Silas congelou, o pão a meio caminho da boca. O coração batia tão forte que ele achou que ela poderia ouvir. Nacorra parou a menos de 1 metro de distância, perto o bastante para que ele tivesse de erguer o queixo para olhá-la. Perto o bastante para que visse reflexos dourados em seus olhos escuros. Você tem medo de mim? Não era uma pergunta, era uma constatação. Não. Ele parou. Mentir parecia inútil. Talvez um pouco. Bom. O medo mantém você vivo. Ela se sentou ao lado dele no degrau. Tão próxima que o ombro dela quase tocava o dele. A proximidade fez a pele dele formigar de consciência. Mas não é por isso que suas mãos tremem quando estou perto. O rosto de Silas ficou em fogo. Ele largou o pão, de repente sem apetite algum. Não sei do que você está falando. Sabe, sim. Ela virou-se totalmente para encará-lo, e a intensidade direta em seu olhar desfez qualquer defesa que ele tentasse construir. Você me olha como um homem faminto olha para a comida. Como um homem perdido no deserto olha para a água. A garganta de Silas se fechou. Quis negar. Quis se levantar, fugir, fazer qualquer coisa além de permanecer ali, sob o peso daquele olhar. Mas o corpo não obedeceu. Nacorra se inclinou mais perto. O hálito dela era quente contra sua pele. Não me deito com um homem há 6 meses. Desde que meu marido morreu. Você sabe o que são 6 meses de desejo, Silas? O mundo se reduziu aos 2. Apenas o calor do corpo dela ao lado do seu. Apenas a voz baixa e rouca, acendendo fogo em cada nervo do corpo dele. A voz falhou. Ele engoliu em seco e tentou de novo. Eu não saberia. Ela recuou um pouco, estudando-lhe o rosto. Algo como compreensão surgiu em seus olhos, e depois algo mais, algo que parecia fome. Você nunca esteve com uma mulher. Não era uma pergunta. Mas a vergonha o invadiu mesmo assim. Aos 24 anos, ele deveria ter feito muitas coisas. Mas vivendo ali, sozinho, sem cidade por perto, sem vizinhos, e apenas ele, a terra e o silêncio, e não havia oportunidade. Não. A palavra saiu quase como um sussurro. A mão de Nacorra se ergueu, os dedos traçando o contorno da mandíbula dele com um toque tão leve que ele quase duvidou ter sido real, se não fosse pela queimação que deixou na pele. Isso não é algo de que você deva se envergonhar. Então por que eu sinto que é? Porque acha que isso o torna menor. O polegar dela roçou o lábio inferior dele, e o ar pareceu desaparecer dos pulmões de Silas. Mas talvez, isso o torne maior. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, antes que pudesse compreender o toque das mãos dela em sua pele, Nacorra se levantou abruptamente, e o corpo inteiro em tensão, a cabeça voltando-se para o leste. Silas percebeu então o que ela ouvirá antes dele, em movimento na floresta. Não uma pessoa, e várias. Eles estão me procurando. A voz dela agora era fria, cortante. A mulher que o tocava havia desaparecido, substituída pela guerreira que ele conhecera no depósito.
A mão dela foi para o punho da faca. Quem? Meu povo. Fiquei ausente por tempo demais. Ela olhou para ele, e pela primeira vez Silas viu arrependimento em seus olhos. Eles não vão entender por que estou aqui. Nem quem é você. 3 homens emergiram da linha das árvores, guerreiros apaches, armados, rostos duros de desconfiança. Viram Nacorra de pé diante dele, e ele, sentado aos pés dela. O olhar do guerreiro líder se estreitou, e ele disse algo em sua língua que Silas não compreendeu, e mais sentiu, no estômago, como um soco. Nacorra respondeu no mesmo idioma, a voz afiada e desafiadora. O guerreiro deu um passo à frente, a mão apertando o arco. Os outros 2 se espalharam, cercando-os. Silas se levantou devagar, mãos à vista, vazias. A mente correndo em busca de opções, e nenhuma boa. Aqueles homens poderiam matá-lo sem esforço, queimar o rancho e partir antes que alguém soubesse. E Nacorra, entre ele e eles, parecia pesar se devia lutar ou fugir. O guerreiro líder falou de novo, e os ombros de Nacorra se retesaram. Seja o que fosse, não era um pedido. Era uma ordem. Ela virou-se para olhar Silas uma última vez. Naquele olhar estava tudo o que não haviam dito, tudo o que crescerá entre eles em poucos dias, e algo mais, algo que parecia uma promessa. Então ela caminhou em direção ao seu povo. E Silas fechou os punhos ao lado do corpo, cada instinto gritando para impedi-la, e mesmo sabendo que isso significaria sua morte. 2 noites depois, Silas acordou com o som de algo batendo em sua janela. Uma pedrinha. Depois outra. Pegou o rifle e foi até o vidro, o coração acelerado. À luz do luar, ele a viu. Nacorra estava em seu quintal, em o rosto machucado, um hematoma na bochecha, respirando com dificuldade. Ela fez um gesto urgente em direção à casa. Ele não pensou, apenas desceu correndo e abriu a porta. Ela entrou, os olhos varrendo a escuridão atrás de si. Eles estão vindo. Não muito longe. O que aconteceu? Recusei-me a casar com o homem que escolheram para mim. Disse que escolheria meu próprio caminho. Ela tocou o hematoma em seu rosto sem vacilar. Meu irmão fez isso. Disse que desonrei nossa família. Que desonrei a memória do meu marido morto. Silas ouviu então, em vozes ao longe. Os guerreiros a estavam rastreando. O porão embaixo da cozinha. Ele agarrou o braço dela, puxando-a em direção à pequena porta no chão. Está escondido sob o tapete. Ela hesitou, os olhos encontrando os dele. Neles, ele viu algo que nunca tinha visto antes, e vulnerabilidade. Confiança. Ela assentiu e deixou que ele a conduzisse para a escuridão. O espaço era apertado, mal dava para ficar de pé, forrado com mantimentos e conservas para o inverno. Silas desceu atrás dela e fechou a porta acima de suas cabeças, jogando o tapete de volta ao lugar. A escuridão os engoliu por completo. Ele podia ouvir a respiração dela, rápida e rasa. Sentir o calor do corpo dela naquele espaço confinado. Estavam tão próximos que, quando ele se moveu um pouco, o peito dele roçou o ombro dela. Eles vão revistar a casa, e ela sussurrou, o hálito quente contra o pescoço dele. Se nos encontrarem assim, ficamos em silêncio. Passos acima, botas pesadas atravessando o chão. A mão de Silas encontrou a de Nacorra no escuro, e ela a apertou com força suficiente para doer. A outra mão dela repousava sobre o peito dele, e ele sabia que ela podia sentir seu coração batendo descompassado. Vozes acima e irritadas, procurando, e o som de móveis sendo arrastados, vidro quebrando. Estavam destruindo sua casa. Os dedos de Nacorra se agarraram à camisa dele, o corpo tenso contra o seu. No breu total, todos os sentidos se aguçaram, e o cheiro de salve em seu cabelo, o calor da pele dela, o modo como a respiração dela falhava quando o polegar dele roçou seus nós dos dedos sem intenção. Minutos se estenderam como horas. Os guerreiros vasculharam cada cômodo, chegaram perto da cozinha 2 vezes. Silas prendeu a respiração a cada vez, sentindo Nacorra fazer o mesmo.
Seus corpos se aproximaram ainda mais no aperto do porão. E mesmo com o perigo acima deles, mesmo com a morte tão próxima, ele estava dolorosamente consciente de cada ponto onde se tocavam. Finalmente, os passos se afastaram. As vozes sumiram. O silêncio se instalou como poeira. Mas nenhum dos dois se moveu. A testa de Nakor agora repousava no colarinho dele. Sua respiração, mais calma, mas ainda rápida. A mão livre dele havia encontrado a cintura dela, os dedos abertos sobre o couro de suas roupas. Silas, e a voz dela era quase inaudível. Aquilo que você disse antes, sobre nunca ter estado com uma mulher, talvez não seja o melhor momento para essa conversa. Pode não haver outro momento. Ela ergueu o rosto, e mesmo na escuridão, ele sentiu a intensidade do olhar dela. Eles não vão parar de me procurar. Se me encontrarem com você, vão nos matar. Então por que veio até aqui? A resposta veio não em palavras, mas em ação. Os lábios dela encontraram os dele na escuridão, e todos os pensamentos em sua mente se espalharam como folhas ao vento. Ela o beijou com uma fome que o deixou sem ar e as mãos subindo para seu rosto, seu pescoço, seus ombros. Ele respondeu instintivamente, puxando-a para mais perto, sentindo em seus lábios o gosto de desespero e desejo. Quando ela se afastou, os dois estavam ofegantes. É por isso, e ela disse. Porque, em 6 meses de dor, raiva e solidão, você é a única coisa que me fez sentir viva de novo. Eu não sei o que estou fazendo, e ele admitiu, a voz rouca. Nem eu. Os dedos dela traçaram o contorno do maxilar dele na escuridão. Mas sei que não posso voltar para o meu povo. E sei que não consigo parar de pensar em você. Acima deles, a casa estava silenciosa. Os guerreiros haviam partido, mas nenhum deles se moveu para sair. Ainda não. Porque, naquele pequeno espaço escuro, pressionados um contra o outro, com o perigo ao redor, algo havia mudado entre eles em algo que não podia ser desfeito. Nakor ficou. Por 3 dias, ficou. E o mundo silencioso de Silas se tornou algo completamente diferente e intenso, vivo, assustador em sua força. Ela trabalhou ao lado dele sem que ele pedisse e ajudou a consertar a cerca que os guerreiros haviam danificado, buscou água no poço, movia-se com a eficiência de quem aprendeu a sobreviver. E a cada momento juntos, o ar entre eles se tornava mais pesado de coisas não ditas. Na manhã do 2º dia, estavam no celeiro cuidando dos 2 cavalos dele. Silas estendeu a mão para pegar a rédea ao mesmo tempo que Nakor em suas mãos se tocaram. Ambos congelaram. O toque durou talvez 2 segundos antes de se afastarem, mas a pele dele ardia onde os dedos dela haviam roçado. Desculpe, e murmurou, sem encará-la. Não peça desculpas por me tocar, e a voz dela tinha um tom que o fez erguer os olhos. A menos que você não queira. Não é isso, e ele parou, sem saber como terminar. Ela deu um passo à frente, tão perto que ele pôde ver a pulsação no pescoço dela. Você tem medo de me desejar. Por quê? Ele perguntou. Porque eu não sei como desejar alguém assim. A confissão saiu crua, honesta. Tudo o que sei sobre você me diz que é perigosa, que eu deveria mandá-la embora, mas toda vez que penso em você partindo e não consigo respirar direito. Algo suavizou na expressão dela. Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele, os dedos suaves em sua pele. Você acha que eu não tenho medo? Estou apavorada. Há 6 meses, enterrei o homem com quem pensei envelhecer. Jurei nunca mais deixar ninguém se aproximar. E então você aparece, com suas mãos suaves e seu coração mais suave ainda, e eu não consigo evitar querer coisas que não tenho direito de querer. Que coisas? Ele perguntou. Em vez de responder, ela o beijou novamente, e mais devagar desta vez, menos desesperada, mais consciente, aprendendo o gosto dele, o formato da boca. As mãos dele encontraram sua cintura, puxando-a para mais perto, e ela fez um som baixo na garganta que acendeu fogo em seu corpo inteiro. Quando se separaram, ofegantes, ela apoiou a testa na dele. Quero isso.
Quero sentir algo além da dor. Quero lembrar o que é ser tocada com gentileza, não por obrigação. E eu quero, e ele hesitou, envergonhado. Diga. Quero saber como é estar com alguém. Não estar sozinho. As mãos dele apertaram a cintura dela. Mas mais do que isso, quero que seja com você. Não com qualquer uma. Você. Nakorra recuou o suficiente para olhá-lo nos olhos. Você torna muito difícil manter minhas defesas, Silas Brennan. Ótimo, ele respondeu, surpreso com a própria ousadia. Por que você já derrubou todas as minhas? Naquela noite, sentaram-se na varanda enquanto o sol se punha. Os ombros se tocavam, as mãos entrelaçadas. Nenhum dos dois falou muito. Não precisavam. O silêncio era confortável, cheio do som dos grilos e do chamado distante de um pássaro noturno. Fale-me sobre ele, disse Silas, por fim. Seu marido. Nakorra ficou em silêncio por um longo tempo. O nome dele era Takakota. Caçador forte. Bom homem. Morreu defendendo nosso acampamento de invasores. Sangrou até a morte em meus braços enquanto eu nada podia fazer além de assistir. O aperto dela na mão de Silas se intensificou. A tribo espera que eu honre sua memória casando-me com o irmão dele. Gerando filhos para continuar o sangue dele. Como se eu fosse propriedade a ser transferida. Você não é propriedade. Não, não sou. Ela se virou para encará-lo. É por isso que não voltarei. Mesmo que isso signifique ser caçada. Mesmo que isso signifique, e ela parou de repente, a cabeça se virando bruscamente para as árvores ao leste. Silas também viu. Uma fina linha de fumaça subindo contra o céu que escurecia. Não vinha de uma fogueira, e eram várias tochas. Eles trouxeram mais guerreiros, disse Nakorra, a voz ficando fria, sem emoção. Eles não estão mais procurando. Estão vindo para me levar à força. Silas se levantou, o coração afundando. Quantos? Demais. Ela se ergueu ao lado dele, a mão indo para a faca em seu cinto. Eles não vão embora sem mim. E se você tentar impedi-los, vão te matar sem hesitar. As tochas se aproximavam, uma linha de fogo cortando a escuridão crescente e vindo direto para o rancho, direto para ela. E Silas sabia que, nos próximos minutos, teria que fazer uma escolha que mudaria o rumo de sua vida para sempre. 7 guerreiros emergiram da escuridão, as tochas lançando sombras duras sobre seus rostos. O guerreiro da frente, e o mesmo de antes, deu um passo à frente. Seus olhos encontraram os de Nakorra, depois se voltaram para Silas com desprezo aberto. Ele falou em Apache, a voz ecoando pelo pátio. Nakorra respondeu, colocando-se à frente de Silas. A mão continuava na faca, mas ela não a puxou. O guerreiro gritou algo mais, gesticulando com raiva para ela e depois para a floresta atrás dele. O que ele está dizendo? Silas perguntou baixinho. Que envergonhei minha família. Que desonrei a memória de Takakota por recusar o irmão dele. Que devo voltar agora ou serei declarada morta para a tribo. A voz dela estava firme, mas ele via a tensão em seus ombros. Disse também que, se eu não for de boa vontade, eles queimarão este lugar com você dentro. O guerreiro falou novamente, e desta vez Silas pegou uma palavra repetida e um nome. O maxilar de Nakorra se contraiu. Ele diz que meu cunhado está esperando. Diz que o irmão de Takakota tem o direito de me reivindicar como esposa. Que isso não é negociável. Silas olhou para os 7 guerreiros armados, olhou para as tochas, olhou para Nakorra, parada ao lado dele, rígida, presa entre 2 mundos. Cada instinto dentro dele gritava que deveria recuar, deixá-la ir, salvar a si mesmo. Ele era só um homem contra 7 guerreiros treinados. Não tinha chance alguma. Mas quando abriu a boca, outras palavras saíram. Não. A única sílaba cortou a noite como uma lâmina. Os guerreiros se mexeram, as mãos indo às armas. Nakorra se virou para ele,
os olhos arregalados, e medo, esperança, talvez ambos. Silas, você não pode. Eu disse não. Ele deu um passo à frente, colocando-se entre ela e os guerreiros. As mãos tremiam, mas a voz estava firme. Ela fica aqui porque quer, não porque eu a obrigo, nem porque vocês a obrigam. Porque ela escolheu ficar. A expressão do guerreiro principal escureceu. Ele disse algo cortante e avançou um passo. Os outros o seguiram, formando um semicírculo ao redor da varanda. Ele diz que você é um tolo, traduziu Nakorra, a mão apertando as costas da camisa de Silas. Diz que um homem branco não pode enfrentar guerreiros apaches. Que sua morte não significará nada. Talvez, respondeu Silas, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Mas se morrer significa que ela pode escolher sua própria vida, então eu morro. Porque é isso que homens decentes fazem. Eles defendem quem não pode se defender. Mesmo com medo. Mesmo sabendo que vão perder. Nakorra fez um som atrás dele, em algo entre um soluço e um suspiro preso. A mão dela apertou a camisa dele. O guerreiro à frente o estudou por um longo momento. Então falou novamente, e mais dessa vez o tom era diferente, menos furioso, quase curioso. Ele quer saber, e Nakorra murmurou, por que você morreria por uma mulher que não é sua? Silas não hesitou. Diga a ele que ela é minha. E eu sou dela. Diga que nós escolhemos um ao outro. Quando Nakorra traduziu, algo mudou na postura dos guerreiros. Os olhos do líder se moveram entre Silas e Nakorra, vendo algo ali que o fez parar. Ele falou por um tempo, a voz dura, mas sem ameaçar violência. Ele diz, começou Nakorra, a voz embargada, que, se eu escolher ficar com você, nunca poderei voltar. Que estarei morta para o meu povo. Que meu nome não será mais falado. Que minha família me pranteará como se eu tivesse morrido. Ela respirou fundo antes de continuar. E se eu voltar, serei forçada a me casar com o irmão de Takakota, terei filhos dele, viverei como propriedade até morrer. A escolha pairou no ar como fumaça. Silas sentiu o peso dela pressionando os dois. Queria dizer para ela ficar. Queria implorar. Mas sabia que essa decisão tinha que ser dela, e não dele, não dos irmãos, não da tribo. Dela. Nakorra ficou em silêncio por uma eternidade. Então deu um passo à frente, ao lado de Silas, e segurou firme a mão dele. Olhou para o guerreiro e falou em Apache, a voz clara e forte. O rosto do guerreiro endureceu. Ele respondeu com aspereza, mas Nakorra o interrompeu com mais palavras. Os dois trocaram frases rápidas, as vozes se elevando. Por fim, o guerreiro cuspiu algo que soou como uma maldição e se virou. Os outros o seguiram, tochas desaparecendo na floresta. Mas antes de desaparecer completamente, o líder olhou uma última vez, não para Nakorra, mas para Silas. E naquele olhar havia algo que podia ser respeito. Eles permaneceram no pátio muito tempo depois que as tochas sumiram, mãos ainda entrelaçadas, sem dizer nada. O peso do que havia acontecido caía sobre os dois. Nakorra escolhera o exílio. Escolhera ele em vez de tudo o que já conhecera. Você não precisava ter feito aquilo, e ela disse por fim, a voz rouca. Ficar na minha frente assim. Você podia ter morrido. Eu sei. Então por quê? Silas se virou completamente para ela. À luz do luar, viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela, na primeira vez que a via chorar. Porque há 6 meses enterrei meu pai, disse ele, a voz baixa, e achei que passaria o resto da vida sozinho. Achei que era isso que minha vida seria, e vazia, quieta, segura. Ele ergueu a mão e enxugou uma lágrima dela com o polegar. E então você apareceu. E me fez sentir coisas que eu nem sabia que podia sentir. Me fez querer coisas que eu não sabia como querer. E percebi que segurança não é viver. É apenas existir. Nakorra fechou os olhos, encostando o rosto na mão dele. Eu abandonei tudo por isso. Por você.
Eu sei. E vou passar todos os dias garantindo que você nunca se arrependa. Ela abriu os olhos, e a vulnerabilidade que ele viu ali tirou seu fôlego. Aquela mulher forte, feroz, que enfrentará guerreiros e recusará se curvar, agora olhava como se ele fosse a única coisa firme em um mundo que havia acabado de mudar sob seus pés. Me leve para dentro, e ela sussurrou. O coração dele disparou. Nakorra. Eu preciso sentir algo real. Algo bom. Eu preciso, e ela engoliu em seco, preciso de você. Mal conseguiram atravessar a porta antes que ela o beijasse, as mãos em seu cabelo, o corpo pressionado contra o dele com uma urgência que não deixava espaço para hesitação. Ele respondeu instintivamente, conduzindo-a às cegas em direção às escadas, tropeçando nos próprios pés na pressa. Devagar, ela murmurou contra os lábios dele, mesmo enquanto puxava a camisa dele. Agora temos tempo. Todo o tempo do mundo. Eles chegaram ao quarto dele, e, de repente, a urgência se transformou em outra coisa. Algo mais terno. As mãos de Nakorra desaceleraram enquanto ela desabotoava a camisa dele, os dedos traçando os contornos do seu peito com uma delicadeza que o fez estremecer. Ele a tocou de volta, atrapalhado com os laços das roupas de couro dela e desajeitado, mas cuidadoso. Eu não sei o que estou fazendo, ele admitiu, a voz trêmula. Nem eu. Ela segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a encará-la. Meu marido e eu éramos jovens quando nos casamos. Foi mais dever do que desejo. Rápido e prático, como tudo em nossas vidas. Eu não sei fazer isso devagar, não sei como fazer isso significar algo além de corpos se unindo. Então, vamos descobrir juntos. O que veio depois foi desajeitado, confuso e absolutamente perfeito em sua imperfeição. Nakorra o guiou com mãos pacientes, mostrando onde tocar, como se mover. Ele aprendeu o mapa do corpo dela na escuridão, e cada cicatriz, curva e ponto suave. Ela arfou quando ele beijou o vão do pescoço, arqueou o corpo quando suas mãos encontraram seus quadris. E, quando finalmente se uniram, ela fez um som que era meio soluço, meio suspiro. E ele entendeu, em aquilo não era apenas desejo. Era dois seres que haviam estado sozinhos por tempo demais, encontrando um lar um no outro. Encontrando conforto. Encontrando paz. Depois, ficaram deitados juntos, entrelaçados, a pele úmida de suor, respirando com dificuldade. A cabeça de Nakorra repousava sobre o peito dele, sua mão deslizava lentamente pelas costas dela. Nenhum dos dois falou por um longo tempo. 6 meses, disse ela finalmente, em voz baixa. 6 meses em que achei que nunca mais sentiria isso. Achei que carregaria a dor e a raiva até elas me matarem. E então você apareceu, com seu coração suave e sua coragem impossível, e tudo mudou. Silas beijou o cabelo dela. Eu estava com tanto medo. Eu sei. Eu senti você tremendo. Ela ergueu a cabeça para olhá-lo. E nos olhos dela havia algo quente, suave, em algo que ele nunca tinha visto antes. Mas você fez mesmo assim. Isso é coragem. Não a ausência do medo, mas agir apesar dele. Meu pai costumava dizer isso. Ele era um homem sábio. Ela se recostou novamente sobre o peito dele, os dedos desenhando formas preguiçosas sobre sua pele. O que acontece agora, Silas? Eu não posso voltar. Meu povo não virá mais por mim. Mas estou sozinha neste mundo, exceto por você. Então construiremos algo novo juntos. Ele apertou os braços ao redor dela. Fique aqui. Me ajude a cuidar deste rancho. Vamos dar um jeito. Você faz parecer simples. Talvez seja. Talvez nós dois tenhamos complicado demais tentando fazer tudo sozinhos. Ele sentiu o sorriso dela contra o peito. Além disso, eu preciso de alguém que realmente saiba consertar uma cerca. Tenho feito errado há meses. O riso dela foi suave e verdadeiro, e ele percebeu que era a primeira vez que a ouvia rir de verdade. O som preencheu algo dentro dele que ele nem sabia que estava vazio.
3 meses se passaram como água escorrendo entre os dedos. O rancho, que antes fora a prisão de solidão de Silas, se tornou algo diferente, um lar, uma vida, um futuro que ele nunca ousara imaginar. Nacorra se movia pela propriedade com a confiança de quem pertencia àquele lugar. Consertar as cercas direito, ensinando a Silas técnicas que ele nunca aprenderá, ampliar a horta, plantando ervas e legumes em padrões que lembrava da infância, transformará o quarto vazio em um ateliê onde fazia artigos de couro para trocar no vilarejo distante. Certa manhã, Silas a observava da varanda, a caneca de café quente nas mãos. Ela estava no curral com os cavalos, os movimentos fluidos e seguros enquanto trabalhava com o garanhão arisco desde a morte do pai dele. Sob a paciência de Nacorra, o animal amansava, aprendendo a confiar novamente. Como ele. Ele também era diferente agora. Sentia isso na maneira como andava. Na forma como já não se assustava com a própria sombra. Na forma como podia olhar seu reflexo e ver alguém que escolhera a coragem em vez da segurança, que enfrentará guerreiros quando todo instinto mandava correr, que aprenderá o significado de estar verdadeiramente com outra pessoa, de corpo e alma. Nacorra olhou para cima e o flagrou observando-a. Sorriso pequeno, o mesmo que ainda fazia o coração dele tropeçar. Ela subiu os degraus e sentou-se ao lado dele no banco que ele havia construído 2 semanas antes. O ombro dela encostou no dele com familiaridade tranquila. Está me encarando de novo, ela disse, pegando a caneca e roubando um gole. Não consigo evitar. Ainda não acredito que você é real. Sou muito real. Ela devolveu a caneca, os dedos demorando-se sobre os dele. E não vou a lugar nenhum. Ficaram ali, em silêncio confortável, observando o sol subir. Ao longe, os pássaros se chamavam. Os cavalos se moviam pacificamente no curral. Tudo estava calmo, certo, e de um jeito que nunca estivera antes. Você se arrepende? Silas perguntou baixinho. De ter deixado tudo. Nacorra ficou em silêncio por um momento, refletindo. Deixei uma vida onde eu não tinha voz, nem escolha. Onde eu seria passada de um homem para outro, como uma posse. O que encontrei aqui vale mais do que tudo o que deixei. Encontrei liberdade. Encontrei parceria. Encontrei um homem que me vê como igual e não um fardo ou um prêmio. Eu também encontrei o mesmo. Ele pousou a caneca e segurou a mão dela entre as suas. Você me salvou, sabia? Eu só estava existindo, esperando que a vida acontecesse comigo. E então você entrou no meu mundo e me fez perceber que a vida só acontece quando temos coragem de alcançá-la. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Nos salvamos um ao outro. 1 mês depois, eles estavam juntos sob a luz do entardecer, observando o rancho que haviam reconstruído. As cercas estavam firmes. A horta florescia. Os cavalos estavam saudáveis e bem treinados. Tinham construído algo real, em algo que duraria. Silas puxou Nacorra para perto, e ela veio de bom grado, encaixando-se contra ele como se sempre tivesse pertencido ali. Meu pai costumava dizer que a riqueza de um homem não se mede em ouro ou terras, mas nos momentos que tiram seu fôlego. E eu sou o homem mais rico do mundo. Ela riu, em um som quente cheio, e o beijou enquanto o sol pintava o céu em tons de fogo. Naquele beijo estava tudo o que haviam vivido. Todo o medo e coragem, as escolhas e consequências. Toda a solidão transformada em conexão. Ambos tinham sido quebrados, sozinhos, presos em destinos que não escolheram. Mas juntos, haviam construído algo que nenhum deles poderia ter feito sozinho. Uma vida escolhida livremente. Um amor conquistado através da vulnerabilidade e da confiança. E, no fim, isso valia mais do que qualquer reino que tivessem deixado para trás.